Seja bem-vindo ao nosso podcast sobre histórias da ciência. Como foi prometido no episódio 3, dedicado à Antiguidade Egípcia, vamos ver neste episódio complementar, em formato de vídeo, alguns factos sobre a aritmética e geometria dessa época. A escrita hieroglífica, sendo figurativa e simbólica, é impossível explicá-la apenas oralmente. Daí o recurso ao vídeo. Vamos então começar com a representação hieroglífica dos números e como os egípcios calculavam com as operações aritméticas elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão. Comecemos com o sistema de numeração hieroglífico. Os egípcios usaram o sistema de base 10. Por exemplo, o número 432 seria expresso como 4 cens, 3 10 e 2 uns. 432 igual a 4 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 1. Depois criaram hieroglifos para representar as potências de 10, como se vê na figura seguinte. Portanto, 432 será representado por 4 vezes o símbolo que representa o 100 mais 3 vezes o símbolo que representa o 10 mais 2 vezes o símbolo que representa o 1 No entanto, os egípcios geralmente escreviam da direita para a esquerda, como os árabes, com as unidades maiores listadas em primeiro lugar e depois as outras por ordem de importância. Assim, o escriba escreveria 432 na forma. Eis um outro exemplo. Que número representa? Representa o número 1 vezes 100.000 mais 4 vezes 10.000 mais 2 vezes 1000 mais 1 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 6 vezes 1 é igual a 142.136. Como havia um símbolo diferente para cada potência de 10, o valor do número representado não é afetado pela ordem dos hieroglifos dentro de um agrupamento. Por exemplo, os 3 agrupamentos seguintes todos representam o número 1232. Assim, o sistema egípcio de escrever números não era posicional como o nosso. Num sistema posicional, um mesmo símbolo tem um significado diferente, conforme a sua posição na representação numérica. Passemos à adição e subtração. A adição e a subtração causaram poucas dificuldades no sistema numérico egípcio. Para a adição, foi apenas necessário recolher símbolos e trocar 10 símbolos semelhantes pelo símbolo seguinte mais alto. Por exemplo, foi assim que os egípcios teriam calculado 345 mais 678. A subtração foi realizada pelo processo inverso. Por vezes, pedir emprestado era utilizado, em que um símbolo para o número grande era trocado por 10 símbolos de ordem inferior para fornecer o suficiente para que o número mais pequeno seja subtraído, como no caso 123 menos 45 é igual a 78. Vejamos agora a multiplicação e divisão. Os egípcios tinham um método de multiplicação muito interessante. Para compreender o seu método, devemos primeiro compreender uma notável descoberta feita por esta antiga civilização. Os egípcios sabiam que qualquer inteiro poderia ser escrito como a soma das potências de 2 sem repetir nenhuma. Por exemplo, sabemos que 5 é igual a 1 mais 4 e 13 é igual a 1 mais 4 mais 8. Este aspecto da duplicação pode ter tido origem em partes de África a sul do Egito. Usaremos esta regra para multiplicar dois números inteiros positivos da seguinte forma. Formamos duas colunas.
Na coluna da esquerda, listamos as potências de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, até obtermos o que está mais próximo possível do número mais pequeno. Na coluna da direita, começamos com um número maior que duplicamos sucessivamente. Por exemplo, para encontrar o produto de 19 por 71, fazemos o seguinte. Na coluna da esquerda, listamos as potências de 2, 1, 2, 4, 8 até 16, que é a que está mais próxima possível de 19. Como 19 é igual a 1 mais 2 mais 16, vamos colocar marcas ao lado destes multiplicadores para indicar que devem ser adicionados. O problema 19 vezes 71 ficaria assim. Adicionamos os números na coluna da direita, em frente às marcas, obtendo assim a resposta 1349. Isto é, 1349 é igual a 71 mais 142 mais 1136 é igual a 1 mais 2 mais 16, entre parênteses, vezes 71 é igual a 19 vezes 71. Este método é, por vezes, também chamado de multiplicação russa, já os camponeses russos também o usam. É até ensinada em algumas escolas de primeiro ciclo. A vantagem evidente é que torna desnecessária a memorização das tabuadas. Divisão egípcia inteira com resto zero. A divisão egípcia pode ser descrita como uma multiplicação ao contrário, onde o divisor é repetidamente duplicado para dar o dividendo. Por exemplo, dividir 91 por 7 é calcular um número quadratal que 7 vezes que é igual a 91. Isto calcula-se duplicando a partir do 7 até atingir o menor número cuja duplicação exceda 91. Na coluna da direita da figura seguinte, esse número é 56. Uma vez que 7 mais 28 mais 56 é igual a 91, somam-se as potências de 2, correspondentes respectivamente a 7, 28 e 56, na coluna da esquerda, ou seja, 1 mais 4 mais 8 é igual a 13, que dá o quociente pretendido. A divisão egípcia tem a vantagem pedagógica de não exigir qualquer operação nova. Quando a divisão não dá resto zero, a situação fica muito mais complicada, porque é necessário introduzir frações. Não vamos discutir isso aqui, convidando o ouvinte a consultar bibliografia mais avançada. Fica apenas a figura seguinte para despertar a sua curiosidade. Frações. Os egípcios tiveram muitas dificuldades em calcular com frações. Na época, apenas concebiam a existência de partes da unidade, ou frações unitárias, isto é, frações da forma 1 sobre n, em que n é um número natural. A fração 2/3 foi, no entanto, cedo introduzida no cálculo. Os egípcios indicavam uma fração unitária, colocando uma forma oval alongada sobre o hieróglifo que representa o número inteiro no denominador. Para a fração 2/3 havia um símbolo especial. Eis uma figura ilustrativa. Todas as outras frações tinham de ser decompostas em somas de frações unitárias, cada uma com um denominador diferente. Assim, por exemplo, 6/7 seria representada por. Para facilitar uma tal decomposição em frações unitárias, muitas tabelas de referência devem ter existido, as mais simples das quais foram, sem dúvida, memorizadas. No início do papiro de Rind, existe uma tabela que fornece a decomposição das frações com numerador 2 e denominador um número ímpar entre 5 e 101. Passemos agora a uma descrição sucinta da geometria egípcia. De que se ocuparam os geómetras egípcios que viveram há cerca de 4.000 anos atrás? Os papiros matemáticos que chegaram até nós
contêm numerosos exemplos concretos de regras para determinar áreas e volumes dos objetos geométricos mais familiares, sem qualquer motivação teórica. Tais regras de cálculo, fruto da experiência acumulada ao longo de séculos, conduziram a resultados meramente empíricos, apenas aproximadamente corretos, mas que, no entanto, eram suficientes para as necessidades práticas da vida cotidiana. Não foram, pois, fruto de qualquer processo de raciocínio dedutivo. Os problemas geométricos do papiro de Rind são os numerados de 41 a 60. A maior parte diz respeito ao cálculo do número de grãos armazenados em celeiros retangulares e cilíndricos. Talvez a maior realização dos egípcios na geometria bidimensional tenha sido o seu método para calcular a área de um círculo, que aparece no problema 50. Exemplo de um campo redondo com diâmetro 9 ket. Qual é a sua área? Retire um nono ao diâmetro, nomeadamente 1, o resto é 8. Multiplique 8 vezes 8, prefaz 64. Portanto, contém 64 setad de terra. Em linguagem mais atual, para calcular a área de um círculo de diâmetro d, usamos a fórmula d menos d sobre 9, tudo elevado ao quadrado, isto é, 8 nonos de d, elevado ao quadrado. Se compararmos isto com a fórmula atual para a área do círculo, ou seja, π vezes d ao quadrado sobre 4, obtemos o valor π igual a 3,1, 6, 0, 5, etc., que é o valor egípcio de π, igual a 3,1, 4, 1, 5, 9, etc., uma aproximação que, para a época, era suficientemente boa para efeitos práticos. É muito curioso que, no período da Antiga Babilônia, aproximadamente 1800 a 1600 a.C., considerava-se que o perímetro de uma circunferência era igual ao triplo do seu diâmetro. Isto é, π igual a 3. Os hebreus usaram o mesmo valor no Antigo Testamento. Não sabemos como os egípcios chegaram à fórmula igual a 8 nonos de d, tudo elevado ao quadrado, para a área aproximada de um círculo, mas é possível que o problema 48 do papiro de Rind forneça uma pista. Neste problema, surge a figura da direita, que, embora desenhada de forma bastante grosseira, sugere ser um quadrado com 4 triângulos nós vértices. No meio da figura está o sinal demótico para o número 9. Assim parece que o escriba formou um octógono a partir de um quadrado de lado 9 unidades, trissectando os lados e cortando os 4 triângulos isósceles de canto, cada triângulo tendo uma área de 29 unidades quadradas. O escriba pode ter concluído que o octógono era aproximadamente igual em área ao círculo inscrito no quadrado, porque algumas porções do círculo inscrito ficam fora do octógono e algumas porções ficam dentro, e estas parecem ser aproximadamente iguais. Mas a área do octógono é igual à área do quadrado original menos as áreas dos 4 triângulos isósceles formados pelos 4 cantos recortados, isto é, igual a 9 ao quadrado menos 4 vezes 9 meios. Este é quase o valor obtido tomando d igual a 9 na expressão a igual 8 nonos de d, tudo elevado ao quadrado. Assim, uma possível explicação para a fórmula da área é que ela surgiu da consideração do octógono como primeira aproximação ao círculo inscrito num quadrado. O volume de uma pirâmide truncada. Existem apenas 25 problemas no papiro de Moscovo, mas um deles contém a obra-prima da geometria antiga. O problema 14 mostra que os egípcios, que viveram há 1850 anos antes de Cristo, estavam familiarizados com a fórmula correta para o volume de uma pirâmide quadrada truncada ou tronco. Na nossa notação, esse volume é dado pela fórmula que se mostra em que h é a altura e a e b são os comprimentos dos lados da base quadrada e do quadrado superior, respectivamente.
Especulações sobre a Grande Pirâmide. Qualquer pesquisa sobre a matemática dos egípcios deveria incluir uma breve referência à Grande Pirâmide de Gizé, erguida por volta de 2600 a.C. por Khufu, a quem os gregos chamavam Quéops. Exibe uma notável monumentalidade geométrica, o que implica que na época existia um desenvolvimento relativamente elevado da engenharia de construção e, além disso, uma notável organização social e governamental. Segundo Heródoto, 400.000 trabalhadores trabalharam anualmente na Grande Pirâmide durante 30 anos. Em cada ano trabalhavam 4 grupos separados de 100.000 trabalhadores, cada grupo durante 3 meses. Os cálculos indicam que não mais de 36.000 homens poderiam trabalhar na pirâmide ao mesmo tempo sem prejudicar os movimentos uns dos outros. A construção de uma estrada para uma pedreira de calcário a alguns quilómetros de distância demorou 10 anos e mais de 2,3 milhões de blocos de pedra foram arrastados nessa estrada, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Os blocos de pedra podem ter sido transportados entre nós, que eram escorregados sobre uma superfície de madeira ou areia, facilitando o deslocamento. Pesquisas sugerem que a umidade da areia poderia ter reduzido o atrito. Estes blocos foram depois encaixados tão perfeitamente que a lâmina de uma faca não consegue passar nas juntas. A pirâmide de Gizé, também conhecida como a pirâmide de Quéops, é a maior das 3 pirâmides do complexo de Gizé no Egito. Originalmente, a pirâmide tinha aproximadamente 146,6 metros, 481 pés, de altura. No entanto, com o tempo, a altura diminuiu devido à perda de parte do revestimento de pedra calcária, deixando-a com cerca de 138,8 metros, 455 pés, atualmente. Cada lado da base mede aproximadamente 230,4 metros, 756 pés, de comprimento. Embora os detalhes exatos ainda sejam debatidos, uma teoria sugere que foram usadas rampas para elevar os blocos enquanto a pirâmide era construída. As rampas poderiam ser retas ou em forma de zigue-zague ao redor da estrutura. Utilizando um dos corpos celestes, os construtores de Quéops conseguiram orientar os lados da pirâmide quase exatamente com os 4 pontos cardeais da bússola, sendo o erro apenas de uma fração de 1 grau. E assim termina o episódio número 3, partes áudio e vídeo, do nosso podcast sobre ciência na Antiguidade Egípcia. Esperamos que tenha sido do seu agrado. Enviem-nos, por favor, comentários e sugestões que possam valorizar este podcast. Contamos consigo nos próximos episódios. Até breve e passem bem.